Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Você sabe que essa bênção é interessante, porque ela é como aquilo que Deus falou. Muitas falou, bispo, me abençoa, está abençoado. Se você obedecer, você automaticamente estará abençoado. Por quê? Porque essa é a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Nisto consiste todos os ensinamentos do Altíssimo, inclusive através do Senhor Jesus. Se você obedece, você vai ser abençoado. Se você não obedece, você vai ser amaldiçoado. Cada um escolhe, cada um faz a sua própria opção. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé não tem nada a ver com o sentimento do coração, não tem nada a ver com sentir isso, sentir aquilo. A fé é uma prática, uma obediência daquilo que está escrito. Se você obedece o que está escrito, obrigatoriamente você será abençoado, porque é assim que está escrito e é assim que Deus determina. Agora, se você desobedecer, você vai colher os frutos dessa desobediência. Olha só o texto que Deus fala. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, essa é a palavra. Você entende isso aí? Claro que você entende. Precisa interpretar isso? Claro que não precisa. Está claro, claríssimo. Melhor do que isso, mais fácil do que isso, só dois isso. É ou não é? Agora, eu quero dizer para vocês que há pessoas, mesmo sabendo disso, elas conscientemente dizem: eu prefiro a maldição, eu quero viver em liberdade, eu quero fazer o que bem entende, eu quero viver no mundo da bagunça, eu não quero saber de nada, eu não quero eu não prestar contas a ninguém, eu quero viver a minha vida de qualquer maneira. Aliás, é isso que eles estão fazendo agora com as crianças, eles querem impor às crianças, os nossos filhos, uma, uma, uma atitude de escolha. As crianças poderão escolher agora nas escolas, porque elas estão aprendendo isso na escola, se querem ser meninas ou meninos. Olha que absurdo. Eles não bastam destruir a humanidade, as pessoas, os seres humanos, as políticas de miséria, de desgraça entre o povo, agora eles querem atingir também as crianças inocentes. Estão fazendo aí, impondo leis, obrigações para crianças de até 5 anos de idade. Você, seu filho, você tem filho de 5 anos ou menos até, então, veja o que eles estão ensinando nas escolas. Mas isso é outro assunto. Eu quero dizer que aqueles que obedecem são abençoados, os que desobedecem são amaldiçoados. E essa moça que foi cafetina, ela escolheu a maldição. Vamos ver o que aconteceu com ela. Meu nome é Sandra, eu tenho 49 anos, né? Eu venho de uma infância, né, humilde. O meu pai, ele tinha vícios de bebida. Não era sempre, mas às vezes ele chegava em casa, quando ele ia para a cidade, né, que a gente morava em sítio, ele chegava em casa, ele brigava com a minha mãe, ele falava que ia matar, que ele ia voltar para o bar, que ele ia matar. Então eu cresci nesse lar. Então, aos 18 anos, eu passei a trabalhar numa empresa e conheci o meu chefe, que era bem mais velho que eu. Na época eu tinha 19 anos e ele tinha 50 anos. Né? E a gente teve um relacionamento e ele gerou um filho em mim. E aí que veio as dificuldades, né? Porque eu era totalmente inexperiente, não conhecia o mundo.
e com um filho no ventre, né, para criar. Meu filho nasceu, o pai desse bebê, ele me abandonou. E eu me vi sozinha para criar o meu filho. Aí foi aonde eu mudei, né? Eu mudei do estado de onde eu morava e vim para São Paulo. E foi aonde a minha mãe passou a cuidar do meu filho. Eles me deram todo o apoio. Só que nesse tempo aí eu arrumava emprego, não dava certo. Ficava um ano, era mandada embora. E foi aonde surgiu a proposta de trabalhar como garota de programa. De fato, era tudo que eu estava procurando, que eu sempre quis, né? Que eu era louca por dinheiro, né? Sempre fui muito louca por dinheiro, louca por ter, assim, um padrão de vida bom. Era só, assim, prostituição mesmo, né? A gente atendia os clientes, né? O dono apresentava, né? Eram várias meninas, ele apresentava uma por uma e o cliente escolhia com qual que ele ia. Eu ganhava um dinheiro bom que dava para mim manter o meu filho, manter minha vida, ter um padrão de vida mais ou menos. Eu acabei me acostumando com aquilo. Eu vi que era rentável, embora o nojo continuou, né, perdurou para a vida toda, né, que eu tive ali, mas a gente acaba acostumando. Tanto que eu fui me aprofundando que eu resolvi alugar um apartamento e montar a minha sala de trabalho, né, o meu prostíbulo, digamos assim, né. E eu passei a agenciar pessoas para trabalhar para mim, né. A gente fazia com vários homens, aí sim eu passei a me aprofundar, né, a fazer sexo com vários homens, fazer com 2 mulheres. Aí à noite eu me arrumava e ia para a rua com as amigas. A gente sempre ia em 2, se não tinha também eu ia sozinha, não tinha medo. Como eu não tinha medo, eu entrava num carro de pessoas estranhas e se via falar muito de morte, né, de homens que pegou meninas, levou pro mato, estrupou, matou. Ainda assim, tinha acabado de acontecer, ontem aconteceu, mataram uma menina. No outro dia a gente estava lá, eu estava lá na rua, eu estava entrando no carro de pessoas estranhas. Eu sabia que o meu filho um dia poderia me desprezar, mas eu só queria ali um momento. Eu só pensava naquele momento que eu tinha que aproveitar para ganhar dinheiro, para dar o melhor para ele. E eu sabia que lá na frente eu poderia ser cobrada por isso. Meu filho poderia ter vergonha de mim. Eu só visitava ele finais de semana e ficava lá com ele, com a minha mãe. E não via a hora de vir embora trabalhar. A minha vida era assim. A minha vida era assim, eu estava lá, eu não via a hora de vir embora trabalhar, ganhar dinheiro. Porque eu era louca por dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro, tinha uma necessidade de ganhar dinheiro. Um dinheiro que, na verdade, como eu disse, não dava nem para honrar os compromissos. Não conseguia honrar os compromissos direito. Porque quando pensava que não estava sendo despejada do apartamento, porque eu não estava pagando o aluguel. Eu estava ganhando dinheiro, mas eu não estava pagando o aluguel. Eu me prostituía de dia, me prostituía algumas horas da noite. E quando eu deitava na cama, eu tinha pesadelos horríveis. Horríveis. Eu sonhava com uns entes queridos que morreu da minha família. Eu sonhava toda noite. Eu tinha pesadelos, eu acordava chorando, desesperada, sufocada. Pensei em suicídio. Pensei em pular do 10º andar, onde eu morava. Eu sempre gostei de morar em andares altos e eu pensava em pular. E até que um dia, eu mudando o canal, eu vi o programa da igreja. O programa da Igreja Universal. E ali, estava só eu no apartamento, na hora, né, da programação. E o pastor, ele falou comigo. Ele pôs um testemunho, vi o testemunho de uma senhora que ela tinha alguns sintomas, né, de depressão, de insônia, dores de cabeça. Eu liguei no SOS espiritual e conversei com um dos pastores. Aí ele me orientou
Ele falou que o meu problema era espiritual e que eu tinha que ir no dia na igreja, né, fazer os propósitos, e eu obedeci. Daí eu fui a primeira vez, numa terça-feira. Eu aprendi a verdade, né, que eu tinha que abandonar tudo, me batizar nas águas, entregar a vida para Jesus, né. Foi isso que eu fui aprendendo, que eu deveria entregar a vida para Jesus, me batizar nas águas, nascer de Deus, ter um encontro com Deus, né? Eu não sabia muito bem o que era isso, mas eu fui praticando. Eu cancelei minha linha telefônica, eu decidi, né? Diante de tudo que eu fui aprendendo, eu decidi a não fazer mais aquilo, que era errado, que para seguir Jesus, eu teria que ser uma nova criatura. Eu tive que me limpar toda aquela sujeira, tirar toda aquela sujeira, né? Me perdoar, pedir perdão para as pessoas, né? Que eu tinha, pedir perdão para minha mãe, porque eu entristeci ela várias vezes, né? Desobedeci, briguei com ela. Eu tive que pedir perdão para o meu filho. Aquela Sandra que outrora comercializava o próprio corpo, eu passei a viver, a santificar, me consagrar mais para Deus, né? Para ter o Espírito Santo. Passei a orar, buscar, ir nas reuniões de quarta, de domingo, até que um dia, né, como todo domingo, eu sempre gostei de me arrumar, me programar para ir aos domingos na igreja. Aliás, todos os dias eu me programo, mas o domingo é um dia especial, que eu já fico durante a semana pensando que roupa eu vou pôr, qual sapato eu vou pôr, né? E ali veio o Espírito Santo na minha vida, sobre a minha vida. Foi algo assim maravilhoso, algo assim que é inexplicável, é uma coisa assim maravilhosa. Eu me senti cheia, aquela pessoa vazia que tinha, já não estava mais ali. Eu já era uma outra pessoa, uma pessoa cheia, uma pessoa que eu passei a ter amor às almas, né? Agora você é minha, você é minha, você não tem mais sujeira, eu te limpo, né? E ali eu fui cheia, eu tive uma alegria tão grande assim, algo transbordante mesmo. Passei, né, a amar mais o meu filho, a minha família, a se preocupar. Hoje eu sou feliz comigo mesma, hoje eu não preciso ter dinheiro. Embora Deus me dá, Deus não me deixa faltar nada, né? Deus, Ele me deu tudo. Mas hoje, assim, eu não preciso ter dinheiro para me ser feliz, eu não preciso estar no meio de pessoas, eu não preciso ir para balada, eu não preciso trabalhar quase 20 horas por dia para ganhar dinheiro, para ser feliz. E eu gostaria de agradecer, né, à Igreja Universal do Reino de Deus pelaquela programação, né, que estava ali no ar, que se não fosse aquela programação, eu não teria conhecido a Igreja Universal do Reino de Deus, porque até aquele momento eu não sabia o que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Se eu não tivesse o Espírito Santo, embora todos esses anos de lutas, eu não seria vencedora. E se hoje eu sou vencedora, eu agradeço ao Espírito Santo, que veio sobre a minha vida e que mudou, que transformou tudo na minha vida. Então, você verifica que ela tomou uma atitude. Quando ela veio na igreja, ela estava amaldiçoada, ela vivia na maldição. Ela vivia da maldição. Queria se matar, etc. Mas quando ela veio na Igreja Universal do Reino de Deus, ela aprendeu a fé inteligente. O que é a fé inteligente? A fé inteligente é a coragem inteligente. Coragem para tomar uma atitude inteligente. Então, ela sabendo que a vida que ela vivia era errada, ela simplesmente abandonou e começou a fazer o que era certo, de acordo com a palavra de Deus, se batizou, enfim, ela começou a obedecer à palavra de Deus. Então, a vida dela começou a se transformar, foi se transformando, hoje é uma nova criatura. E isso se cumpre a palavra. Olha só o que diz a palavra, o texto sagrado. Olha só, vamos ver. Eis que hoje
Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes, quer dizer, quando obedecerdes os meus mandamentos. Mas para obedecer tem que crer, tem que ter fé. Mas Deus nos dá a fé para obedecer. Agora, se a pessoa não quer obedecer, é problema dela. Mas Ele nos dá a fé, que é a coragem para obedecer. E quando a gente obedece, pronto, a gente colhe os frutos da obediência. Minha amiga, meu amigo, está aí a dica, aí está a receita do bolo da vida, o bolo da vida abundante, da vida abençoada, da vida com Deus, da vida de paz, da vida sem depressão, sem vontade de se matar, da vida feliz, a vida que é vivida a cada momento por conta de estar na presença de Deus. E você é quem escolhe. Deus coloca à sua disposição a bênção ou a maldição. Quem vai escolher a bênção ou a maldição é você. Você que escolhe. Graças a Deus. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Edileuza e eu fui vítima de fake news. Antes de eu entrar na Igreja Universal, já havia muito preconceito sobre a igreja, né? E eu acreditava no que as pessoas falavam, no que a mídia falava, e eu não procurava saber se era verdade tudo aquilo, né? E eu tinha uma raiva muito grande do bispo Edir Macedo. Falava que ele era ladrão, que ele roubava as pessoas, que ele enganava, que ele roubava os pobres, e aquilo ficava marcado dentro de mim. Então, eu não gostava da Igreja Universal, eu tinha raiva da Igreja Universal. Quando o bispo Macedo foi preso, eu vibrei. Eu falei, nossa, bem feito para esse bispo ladrão. Agora ele está no lugar que ele merece, que é a cadeia. Mas eu não queria saber se era verdade, se era mentira, o que eles falavam realmente na mídia. A gente pensa nisso, que deve ter sido pago esse testemunho, deve ser comprado isso daí. Então, vem muitas coisas por causa do preconceito, né? Então, você acaba acreditando no que as pessoas falam para você. Eu tinha, aparentemente, uma vida feliz, mas era tudo mentira, claro. Vida sentimental destruída, tinha muita traição. A vida financeira também fracassada, que eu trabalhava. Até tinha dinheiro, mas acabava rápido, porque não... E família destruída, tudo destruído, né? Deitava à noite e não tinha paz. Chorava, só Deus sabia o meu sofrimento, né? As lágrimas que eu derramava no meu travesseiro. E mesmo assim continuava com preconceito sobre a Igreja Universal. Mas teve uma época que eu precisei. Embora eu já frequentei centro de macumba, já fui em cartomante, antes de tudo acontecer isso. E tipo assim, eu não criticava o centro de macumba nem nada, mas a Igreja Universal eu criticava. Então a Igreja Universal foi a última porta mesmo que eu bati. Eu vi, eles mostravam uma fé diferente, sabe? Uma fé de não aceitar a situação, de não aceitar a miséria, de não aceitar o fracasso, de não aceitar os problemas. Que no meio disso tinha um espírito, né, que enganava as pessoas. Então, eu vi a palavra. Na verdade, foi a palavra
o que eu escutei na igreja, que eu podia mudar a minha vida assim. Aí eu comecei, sabe, Deus começou a me mostrar, abrir minha visão, e nesse respeito também, porque eu ia no centro de macumba, eles pediam também. E por que não na casa de Deus? Aí, assim que eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi ser dizimista. Aí isso aí pode ter certeza. E desse dia para cá, Deus começou a me abençoar. A oferta também, claro, é muito importante, sim. Mas em nenhum momento eles me obrigaram a nada. É incrível. As pessoas falavam tão mal. Eu entrei na igreja, eles não me cobraram nada. Eles nem sabem que eu sou fiel a Deus até hoje. Porque não existe isso na Igreja Universal. Você é livre. O que a Igreja Universal faz, de fato, de verdade, a nossa visão abre. O Bispo Macedo, ele não quer os ricos. O Bispo Macedo, ele não quer os poderosos, ele quer os que não valem, que ninguém dá nada por ele. Que são aquelas pessoas que estão desprezadas pelo mundo, que são humilhadas, são os pobres, são os rejeitados. Eu vi que ele estava ali para ajudar as pessoas que precisavam, que não tinham nada. Eu não tinha nada para dar para o bispo. Eu não tinha nem um centavo, eu estava desempregada, eu estava falida, eu estava sem dinheiro até para comprar comida para os meus filhos. Através da minha obediência, a palavra de Deus, que é bem claro, né? É a palavra, né? Eu colho frutos, eu tenho meu emprego, eu tenho minha empresa também, que eu trabalho fora e trabalho na minha empresa também, né? Então, eu sou muito grata à Igreja Universal, não porque, mas porque ela me ensinou a não aceitar a miséria, a não aceitar os fracassos, a não aceitar as derrotas. Eu peço perdão para o bispo Edir Macedo. Hoje em dia, eu vejo ele como meu pai da fé, né? Eu tenho muita admiração pelo bispo hoje em dia, porque ele mostrou que ele, mesmo as pessoas falando dele, ele nunca desistiu de nós. Ele sempre lutou pelo povo, né? E ele luta até hoje. E eu tenho muito arrependimento sobre isso. E eu peço perdão ao bispo Edir Macedo pela maneira que a fake news fez eu olhar para ele. Você que está sendo vítima da fake news, das mídias, não dê ouvidos a eles. Eu também fui vítima disso também. Mas eu louvo e agradeço a Deus por ter usado o bispo Edir Macedo para me fazer essa pessoa melhor. E eu convido você, venha fazer também o teste. Não traga dinheiro, porque eles não querem o dinheiro de vocês, eles apenas querem mudar a vida de vocês. Ele quer mostrar que existe um Deus que pode tudo na sua vida. E isso é o mais importante. Você sabe que aqui para nós, só entre nós, quando eu coloco esses testemunhos, vejo esses testemunhos de fake news, eu fico pensando naqueles que armaram a minha prisão, que armaram toda essa mídia maliciosa, essa mídia enganosa para me destruir, para me manter calado, para me prender, etc. E eu fico imaginando eles, a cabeça que eles devem estar pensando, porque eles devem estar pensando agora, aqueles que fizeram safadeza, né? Eles devem estar pensando assim, poxa, tudo que eu fiz, tudo que nós fizemos, olha aí, ele está usando contra nós. Porque as pessoas que eles conseguiram enganar estão aí falando, estão aí dando testemunho por si só. O livre e espontânea vontade, estão desmentindo toda a mídia e denegrindo a credibilidade dessa mídia marrom. Mídia marrom. Você entende o que eu quero falar? Mídia do clero marrom. Então você sabe, minha amiga, meu amigo, que a mídia tem o desejo de fazer desviar as pessoas, desgraçar a vida das pessoas, porque elas não estão pouco se incomodando com o bem-estar das pessoas. Uma vez, só para aqui entre nós, uma vez eu estava conversando com um dono, ele já está falecido, um ex-dono de um grande jornal em São Paulo, e eu falei para ele, poxa, ô fulano, você está vendo, nós fazemos coisas tão maravilhosas, nós vemos coisas maravilhosas, Deus faz coisas maravilhosas no nosso meio, e você não mostra, por quê? Só mostra o que não presta. Aí ele falou assim, Edir, eu vou falar um negócio para você. Se você for mordido por cachorro, quero nem saber, mas se você morder o cachorro, eu vou dar manchete. Olha só a cabeça dele.
Em outras palavras, estava dizendo, eu quero dinheiro, eu quero vender jornal, não interessa se está desgraçando a vida das pessoas. E assim é a mídia, minha amiga, meu amigo. Você tem que pesar, pensar, raciocinar, usar sua inteligência. Só um pouquinho, você já vai tirar um grande proveito. Vamos ouvir mais testemunho, vamos ouvir mais um fake news, por favor. Eu sou Yara Araújo e sou escritora e sou empresária. As primeiras notícias, os primeiros contatos sobre a Igreja Universal aconteceram num misto de curiosidade e também de transferência de informação. Bom, acontece que depois veio o efeito da mídia. Quando ele fez aquele evento muito grande no Maracanã e que as pessoas acusaram que saíam sacos de dinheiro, que as ofertas foram carregadas e levadas não sei para onde e tal. Aí foi, então, o efeito da mídia que causou, que eu fiquei pensando. Falei, olha lá, os obreiros estão carregando o dinheiro mesmo do povo. E então associei a informação com a imagem. E aí eu não quis saber da Igreja Universal. Estive fora um tempo, trabalhando, me desiludi muito com o trabalho, me desiludi com as pessoas e voltei para Goiânia muito triste, muito decepcionada. E nesse meio tempo, um escritor goiano pediu para fazer um lançamento de um livro dele aqui num evento que fosse muito marcante. E eu fui preparar esse evento. Só que a secretária dele veio também para trabalhar no evento e um dia em que a nossa agenda permitiu, ela falou assim, Yara, nós temos esse espaço livre, vamos para a igreja assistir o culto? Aí eu falei, ótimo, vamos sim. Aonde que é a sua igreja? Ela falou assim, na Universal. Aí eu olhei para aquela moça bonita, modelo, elegante, falei, mas você é de lá? Aí ela falou assim para mim, sou. Por quê? Você conhece? Aí quando ela falou, você conhece, eu levei um susto. Porque estudiosa do jeito que eu era orientada a não acreditar naquilo que não se conhece, né? Então, aquilo me causou assim um choque. Aí eu falei para ela, não. Ela falou, então levanta. Eu acho que foi o próprio Deus que falou comigo aquela hora. Levanta e vamos lá conhecer. Aí eu falei, mas eu não sou de lá. Aí ela falou, não precisa ser de lá. Vamos conhecer. E quando nós estávamos chegando, né, eu falei para ela, nossa, esqueci de trazer dinheiro trocado para o estacionamento, que eu vi aquele estacionamento enorme, né? Aí ela falou assim, mas quem falou que precisa de dinheiro? Eu falei, mas não paga para estacionar aí? Ela falou, não, esse estacionamento aqui é dos fiéis, é para as pessoas que vêm aqui na igreja. Aí eu já levei um susto com aquilo. Falei, um estacionamento tão grande à disposição das pessoas, né? Além do conforto, a confiança de ter um estacionamento para os fiéis. Achei aquilo bonito e entrei na igreja e quando o pastor começou a falar, parecia que ele falava comigo. Você que não conhece, que veio até aqui, a palavra hoje é para você. E começou a falar, e aquilo foi me elevando. Tomei uma decisão naquela hora, eu falei, essa aqui é minha igreja, aqui é minha casa, agora. Porque tudo que eu ouvia, eu lia na Bíblia, era exatamente o que estava escrito. Só que ele era falado de uma maneira real, não tinha nenhum disfarce, era exatamente o que estava escrito, era o que era ensinado. Eu tinha uma espécie de arrependimento muito, mas muito grande. Por que eu demorei tanto para chegar aqui? Porque não era nada
daquilo que eu tinha pensado. Era completamente diferente. Eram pastores dedicados demais a ensinar a palavra. É um viver contínuo e descoberta todos os dias. Reuniões acontecem, você vem para a reunião, chega aqui e tem uma descoberta. É uma palavra, é uma frase, é um versículo que abre um horizonte muito grande e te renova e te faz começar tudo de novo. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com o seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como o Monte da Bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Kennedy Garcia, tenho 45 anos de idade, sou do Rio de Janeiro. Eu vivi uma vida totalmente desregrada, uma vida vazia, cheio de ilusões, aonde eu procurava ir às boates. Tinha uma boate que era específica para usar as drogas, tinha outra boate que era específica com, vamos dizer assim, onde tinha as mulheres mais belas. Então, a partir do momento que eu vi que não estava me preenchendo as mulheres bonitas só, eu busquei a cocaína. Aí eu comecei a usar a cocaína e comecei a ir atrás das mulheres bonitas. Eu gastava R$ 1.500 com cocaína. A entrada na boate hoje seria R$ 500. Isso aí são 2.000. Fora o dinheiro que eu gastava dentro da boate, porque a droga acabava. Então, eu conseguia a droga dentro da boate. Então, ali dentro da boate, eu já gastava mais dinheiro. Hoje, no caso, R$ 500. Todo o meu relacionamento, ele começava bem, e depois terminava em brigas, confusões, agressões físicas e agressões verbais. Quando eu levava a vida de viciado, as mulheres que não eram viciadas, as mulheres que eram bem cuidadas, que se valorizavam, que tinha berço, tinha estudo, nunca ia olhar para um camarada viciado em cocaína. A cocaína, ela chegou um momento de me atrapalhar dentro da minha área profissional. Como eu saía quinta-feira, sexta-feira eu chegava às 11 horas no escritório. Então, na época eu era empregado, meu patrão perguntava: por que você está chegando essa hora? As minhas escolhas, minhas próprias escolhas, me fez escolher só maldição, só fracasso, só vergonha, só humilhação. Em casa, com a cocaína, eu liguei o rádio. E eu lembro até hoje, o pastor lá no Rio: você aí, que já tomou banho, já está preparado para sair, você já está aí com a droga,
Você está se drogando, está se preparando para ir para a noite. Eu só sei o seguinte, que quando terminou a oração, eu não saí. Cheguei numa terça-feira à noite. Eu lembro até hoje. Terça-feira à noite, no descarrego. O homem de Deus fez o descarrego, deu uma palavra, ele falou, olha, vocês entraram aqui na reunião de descarrego, foi feito o descarrego em vocês, vocês vão embora para casa, vocês vão libertos, vocês não vão mais usar droga, vocês não vão mais beber, enfim, vocês não vão ter mais uma vida de maldição, vocês vão ter uma vida de bênção saindo daqui. Então eu saí daquela terça-feira à noite decidido a ter uma vida de bênção, a obedecer o que vem do altar. Eu entendi que as minhas escolhas que iam fazer a diferença na minha vida. Eu decidi a não ir mais às boates. Eu decidi a não mais procurar a cocaína, os vícios. Na minha vida profissional, eu comecei a crescer no mesmo escritório. Eu comecei a ganhar espaço dentro do escritório. Cheguei a ganhar não só promoção salarial, mas posição de sócio do escritório. Aquilo que eu escutei, que eu desejei numa terça-feira à noite, eu quero esse aí que estão dizendo tal do Espírito Santo, eu quero ele. Em uma noite eu tive esse encontro com o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma vida abençoada. Hoje eu consigo dormir. Tenho uma companheira. Poxa, essa companheira que nós estamos há 12 anos, tem momentos que até estou na fé, mas tem momento que ela chega e injeta fé em mim. Tudo que eu conquistei, essa vida abençoada, é através só de uma palavra: obediência. O que eu escuto aqui e coloco em prática, dá certo, funciona, dá resultado. É muito forte isso. Ele está pregando melhor do que eu. Ele passa a fé, é ou não é? Você não está vendo isso? Obediência, só isso. O segredo, a palavra-chave para você ter uma vida abençoada é a obediência. Só isso, mais nada. Não tem que fazer, não tem que inventar. A doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus é essa: obediência, obedecer aquilo que está escrito, que Deus falou. Esse é o segredo, minha amiga. Então, não depende, eu não mereço. Eu sei que você não merece. Quem é que merece alguma coisa de Deus? Ninguém. Mas quando eu obedeço a palavra dele, eu me torno merecedor. Aí é que está a diferença. Bispo, quer dizer que quando eu obedeço, eu me torno merecedor? Exatamente. Porque é a fé. A fé que nos justifica. A fé que nos justifica. Você verifica que ele falou, olha, eu tinha o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, mas eu tinha problemas também, eu enfrentava problemas. E problemas todos nós temos. Enquanto nós vivermos nessa casca de barro, nesse vaso de barro, nós vamos ter problemas. Mas não são problemas que a gente não possa resolver. São problemas que a gente vai controlar, vai administrar, vai resolver, porque nós temos a força, o poder do Espírito de Deus sobre nós. Então, minha amiga, meu amigo, se você tem o Espírito Santo, mas enfrenta problemas, dê graças a Deus. É porque o Espírito Santo quer te ensinar
uma lição que você precisa aprender. Vamos assistir mais um testemunho, dessa vez de um jovem que teve a sua vida toda desastrada. Vamos assistir. Eu sou o Cauã, tenho 21 anos, minha família sempre foi muito humilde, muito humilde. Morei em comunidade e eu me lembro que muitas das vezes eu cheguei a dormir com fome. Isso tudo foi eu colocando dentro de mim, crescendo dentro de mim uma revolta. Foi onde que eu conheci o mundo do crime. Foi quando eu recebi um convite para ir para um baile funk. Fui a primeira vez, vi, gostei, porque supostamente ali estava preenchendo uma tristeza, uma angústia. Eu vi que se eu tivesse envolvido com crime, ali eu teria atenção, ali eu ia ter alguém para me ouvir, eu ia ter alguém para estar compartilhando. Então foi onde que eu comecei a me aprofundar. O primeiro assalto foi em um comércio. Me lembro que eu estava com 12 anos de idade. Eu tinha que ter olhares para mim. Então comecei a fazer essa loucura, comecei a roubar. Aí foi onde que eu conheci também o mundo das drogas, o mundo da prostituição. Um companheiro ofereceu a maconha. Foi onde que eu experimentei, eu gostei e foi indo. Depois tive uma proposta da farinha, que é a cocaína. Eu ia me mergulhando dia após dia. Só que ali ainda não era o suficiente, porque havia uma tristeza ainda dentro de mim. Havia essa tristeza dentro de mim. Depois desse assalto do bar, eu comecei a me aprofundar. Foi onde que veio o assalto de casa, moto, carro. Então, ali eu vi a minha oportunidade. Agora que eu vou ter olhos para mim, eu vou ter atração para mim. Se as meninas não olhavam, agora vão olhar. Se as pessoas não olhavam, agora vão olhar. E sempre quando eu estiver ali no baile funk, eu vou ter uma droga para mim usufruir. Então, foi onde que eu comecei o tráfico de droga. Eu sempre via ponto estratégico. O que a gente poderia fazer para crescer o tráfico, para evoluir, para menos risco de amanhã ou depois de ser preso. Então, sempre vim estudando, compartilhando com os companheiros que se encontravam junto comigo, sempre entrando em detalhe. Eu tive um convite para um assalto. Foi onde que eu fui, que era de um carro. Esse dia deu tudo errado. Foi onde que eu fui preso por conta deste crime. Fiquei 1 ano e 7 meses preso. E eu me lembro que quando eu cheguei dentro do presídio, o primeiro pensamento que eu tive, quando eu pisei naquele lugar que eu vi o ambiente como era, o primeiro pensamento que veio na minha mente é que para mim não tinha mais jeito, que para mim não havia mais solução. E uma voz falou dentro de mim, na minha consciência, se mata, para você não tem mais jeito. Então foi onde que ali, dentro do cárcere, eu comecei a ver a situação onde eu estava. Eu queria mudar, eu queria sair daquela situação, mas eu não via a solução. Eu não via como que eu iria sair daquele caminho que eu tinha entrado. Foi onde que um certo dia eu fui transmitido de um presídio para outro. E quando cheguei lá, tinha um trabalho da Igreja Universal. O trabalho estava sendo realizado. E um certo dia eu recebi um convite pelos próprios reeducandos para participar de uma reunião. E eu me lembro que eu falei para Deus, meu Deus, eu vou até essa reunião, mas se o Senhor existe, o Senhor tem que me aparecer. O Senhor tem que falar comigo. Porque eu tento preencher esse vazio que há dentro da minha alma. Eu tento estar relacionado com coisas erradas, mas dia após dia esse vazio aumenta, essa tristeza na minha alma aumenta. Mas se o Senhor existe, apareça na minha vida, apareça, muda essa situação. Então eu fui para aquela reunião decidido, com toda a força. E quando o pastor que se encontrava ali, ele deu a palavra de fé, explicou, eu entendi a palavra, eu entendi que Deus queria dar o Espírito dele para mim.
mas para que o Espírito dele pudesse morar dentro de mim, vir sobre a minha vida, tinha que primeiro arrancar o que estava dentro de mim, a angústia, a tristeza, o ódio, que eu estava por conta de estar preso já há 1 ano e 3 meses. Então foi onde que eu falei para Deus, meu Deus, é hoje, o Senhor quer dar o teu Espírito para mim, e eu quero o teu Espírito. E eu me lembro que o próprio Deus fez passar um filme na minha cabeça, das coisas que eu fazia, tinha feito, e foi onde que eu comecei a me humilhar, me esvaziar, falar para Deus, meu Deus, me perdoa, me derramei, falei tudo o que havia dentro de mim, tudo que passava na minha mente, qual que era o meu foco, objetivo, falei tudo, meu passado, falei tudo, esclareci para Deus, e falei para Deus, me ajuda, é agora, meu Pai, eu preciso do Senhor. Foi onde que, quando eu esvaziei de si mesmo, foi muito forte. O Espírito de Deus veio sobre a minha alma. O Espírito de Deus veio sobre a minha vida. E ali, quando eu falando para Deus, me humilhando, eu fui batizado com o Espírito Santo, dentro do presídio. Então foi onde que eu saí daquela reunião com toda a sede. Eu falei, meu Deus, todos os presos têm que te conhecer. Todos os presos têm que ter essa experiência que eu tive com o Senhor hoje. Eu me lembro que eu saí dali falando para todo mundo, Deus existe, vamos buscar Ele. Quando eu tive essa experiência com Deus, eu comecei a fazer o trabalho dentro do presídio, comecei a evangelizar, fui coordenador da evangelização. Primeiro eu já tinha recebido a minha liberdade, a liberdade espiritual. E faltava a física, mas foi muito forte, porque quando eu recebi o Espírito Santo, passou 15 dias, a minha liberdade cantou. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Outrora eu era uma pessoa que buscava atenção, outrora eu buscava olhares para mim, e hoje não importa quem está olhando para mim, não importa quem está vendo, quem está me vendo. Hoje eu tenho dentro de mim que Deus está olhando para mim. Hoje eu tenho argumento com a minha família, hoje eu tenho paz com eles, hoje eu tenho união. Hoje Deus uniu, Deus transformou completamente. O Espírito Santo representa tudo para mim, o Espírito Santo representa a minha vida. Sem Ele eu não posso sobreviver. Graças a Deus, é ver? Menos um assaltante, menos um assassino, menos um ladrão, menos um toxicômano, menos um vendedor de drogas que está nas ruas. Menos um. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. É só você pensar um pouquinho. Só você pensar um pouquinho. Nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus. Você crê? Você crê que Deus está aí? Você crê que Deus ouve a oração? Se você crê, então junte-se a nós. Coloque a mão no seu televisor, no seu rádio, no seu receptor. Nós vamos falar com Deus. Enquanto nós estivermos falando com Deus, você vai ver alguma coisa. Ele vai lhe dar um sinal. Alguma coisa vai acontecer aí com você. Especialmente você que está desesperado. Vamos então unir a nossa fé e chegar diante do trono da graça. Vamos lá. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Libertador, nós entramos na tua presença. Ele foi a oferta que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos chegar até a ti. Por conta disso, nós temos essa audácia de apresentarmos-nos diante de ti e te pedir por essas pessoas que estão sofrendo. Uma vez o Senhor Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes.
e nós oramos pelos doentes. Sejam doentes físicos, na alma, sejam doentes espirituais, sejam doentes no corpo. Qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a maldição, qualquer que seja o sintoma do inferno que atua nesse corpo, qualquer que seja a desgraça que essa criatura esteja sentindo agora, eu peço, meu Pai, que neste momento haja um sinal para ela. Dá um sinal para essa criatura que o Senhor existe, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou a maneira de ser, que a proposta que o Senhor teve no passado para o teu povo é a proposta que o Senhor nos oferece hoje, agora mesmo. Proponho a bênção para os que me obedecem, a maldição para os que me desobedecem. Eu sei que não é o Senhor que amaldiçoa. O Senhor já determinou a bênção para os obedientes. A maldição vem por conta dos rebeldes, que decidem seguir os seus próprios pensamentos. Então eu te peço por todo este povo que me ouve neste momento, onde quer que esteja, na prisão, em casa, no trabalho, num hospital, debaixo de um viaduto, ó soberano de Israel, eu te peço em nome do Senhor Jesus, faça acontecer algo novo na vida dessa criatura, agora mesmo, porque o Senhor é um Deus do já, o Senhor é um amém. E em nome do amém, que é Jesus, atende a nossa oração em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Nós estaremos amanhã, neste horário e nesta emissora, de volta. E sempre procurando levar para você uma palavra. A palavra que traz a solução para os sofrimentos da alma. A palavra que traz vida. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra viva. Quando a palavra dele entra dentro de nós, ele entra junto com ela. E é isso que nós estamos fazendo, distribuindo, nós estamos semeando a palavra de Deus nos corações dos que creem. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.